vídeo de hoje do canal. São Paulo perde mais uma, mas vamos falar mesmo, como sempre, nas últimas semanas de 2025. Então vamos embora para o vídeo. Terminou agora a última participação do São Paulo no Morumbi nesse Campeonato Brasileiro e terminou de forma ridícula. O São Paulo perdeu para o Juventude, que lutava para não cair, por 2-1. Era para ser mais, porque estava 2-0. O São Paulo ainda descontou ali no final. Daqui a pouco eu falo o que eu penso. Eu não quero dar uma de bonzão, que eu sei, que eu conheço e tal, mas eu tinha falado para que vai jogar com os titulares, se os titulares já não estavam dando resposta nenhuma, podia testar jogadores. E aí, para mim, o único momento, se dá para dizer que teve algum momento que o São Paulo jogou um pouco melhor, foi quando entraram os caras lá. O William Gomes, o Marcos Antônio, o Nestor até, o Moreira, o Sabino, e aí o time fez um gol. Então, acho que o São Paulo, o Zubeldia, a comissão técnica, a direção, Casares, quem quer que seja, encomendou um desgaste desnecessário ao jogar com os titulares que não estão mais muito aí para esse ano e tomar uma cacetada do Juventude dentro de casa para 30 mil caras que foram no Morumbi, né? O que fica mais triste ainda. 30 mil caras foram lá para ver o time tomar uma cacetada do Juventude. Olha quem tá aqui, além do né? Perder em casa para o Juventude, um lixo meio encomendado, como você falou, né? Acho que essa estratégia ou falta de estratégia para um jogo como esse pagou o seu preço. Eu vi o Zubeldia falando antes em tentar ganhar para a despedida diante de 30 mil pessoas. Talvez foi pensando nisso que ele escalou os titulares. Deu tudo errado. E vi o Luciano falando aqui, Ale, na saída aqui para o pay-per-view, falando sobre o jogo, e no final teve uma pergunta: você fica, né? Ele falou, não sei. Essa foi a declaração do Luciano, para você saber, para te alimentar aí na coletiva e na zona mista. Mas aí eu quero de você aí o cheiro da grama, o cheiro do Murumba, o cheiro dos 31 mil, que eu vi que vaiaram em algum momento. O que você percebeu aí desse último jogo do São Paulo no estádio, essa derrota lamentável? Fala Tirone, fala Arnaldo. Realmente, para mim, de longe, a pior atuação do São Paulo no ano, esse jogo de hoje. Um time completamente bagunçado, que foi engolido pelo Juventude. E eu não sei se vocês se recordam, vocês têm até melhor memória do que eu. O Zubeldia ainda não tinha sido vaiado pela torcida do São Paulo, certo? Não tinha. Hoje foi. Uhum. Hoje, na saída ali do gramado, descendo ali pro túnel, né, que leva aos vestiários, foi vaiado com bastante força até. Ali, justamente o setor popular, ali, a antiga amarela, que não poupou, não. Foi o nome mais vaiado. E a falta de paciência do São Paulino só foi aumentando, né? O time meio apático, né? Apático no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, para mim é inexplicável que diante de uma atuação tão ruim no primeiro tempo, o Zubeldia tenha mantido esse toque que ele parece ter, que é de não fazer alterações. E aí, obviamente, quando tomou o primeiro gol, aí foi rapidinho lá, aos 7 minutos, foi lá chamar as primeiras alterações para botar o William Gomes. Então, realmente, foi uma noite muito infeliz do nosso treinador, acho que do time como um todo, né? Enfim, poucos ali se salvam. O Luiz Gustavo, uma noite terrível. Terrível, né? De novo, né? De novo. Patrick também. Sim. Não, desculpa eu. E o Patrick, né? Que a gente pediu, né? Porque uma das grandes críticas foi a postura do Rafinha contra o Grêmio, certo? O Patrick hoje provou que não está pronto para ser titular, não. Muito fraco ali, e com a mudança ali, tirada do Ferreira e a colocada do Eric, foi o Lucas que foi pro lado esquerdo, e eles estavam completamente fora de sintonia. Não tinha uma sincronia, tanto que as maiores jogadas do São Paulo, as únicas oportunidades no primeiro tempo, foram ali pelo Eric, né, pelo lado direito. E aí o Zubeldia começa mexendo de um jeito esquisito ali, né? Primeiro coloca o Luiz Gustavo de lateral esquerdo, aí depois conserta botando o Sabino e puxando ali o Marcos Antônio e o Nestor pro meio. Mas foi uma noite lamentável, Arnaldo. Lamentável. Para mim, o pior jogo do São Paulo na temporada. E acho que o Zubeldia vai ter muito o que explicar aí nessa coletiva aí. Por que decidiu por essa escalação, né? Enfim, porque também não fez alterações quando viu que o time estava mal. E aí, beleza, Ale? Já eu chamo vocês. Beleza. Vai para cima do homem. Sério com o homem. Valeu, garoto. Daqui a pouco o Ale volta lá da sala de imprensa, vai fazer perguntas, a gente transmitir a coletiva do Zubeldia ao vivo com a presença do Ale, e depois ele faz um apanhado do que ele sentiu da coletiva da primeira vez de Zubeldia vaiado no estádio. Valeu, meu caríssimo.
Bom, Arnaldo, quero saber de você, mais detalhes, como eu falei, né? Simplesmente encomendou uma situação completamente desnecessária. Podia. Não tinha reserva porque não tem ninguém. Cara, tinha o Nestor, tinha o Moreira, tinha o Marcos Antônio, tinha o William Gomes que entrou e talvez tenha sido o melhor jogador quando entrou. Tinha muita coisa para fazer para você não morrer com vaia de um time que foi muito mal. Então, acho que o penúltimo ato, né? Porque tem jogo contra o Botafogo. Foi muito ruim e me custa acreditar que ninguém no São Paulo falou, poxa, talvez esse jogo a gente não tenha nada a ganhar. Enfim. Eu acho assim, né, Tironi, tem uma questão que a gente vem apontando há algum tempo sobre esse time, que é assim que ele atingiu o objetivo mínimo, né, de ir para... Eu acho assim, o objetivo mínimo foi atingido pelo time G6. A fase de grupos é mérito do Botafogo, não é do São Paulo, certo? Então a gente tem que separar o joio do trigo. Não, sem dúvida. Objetivo mínimo, G6 é mérito do time, da comissão técnica. A fase direta da Libertadores é mérito do Botafogo, não do São Paulo. Então já tem uma divisão aí. O que a gente notou depois que o objetivo mínimo foi atingido foi uma desmobilização completa. Nesses últimos dias, então, o presidente viajando, dura da temporada, na frente tripla, o São Paulo não tinha machucados, normalmente, que foi um dos motivos de manutenção do time brigando nas três frentes. O que aconteceu depois do jogo de hoje, e acho que foi importante o depoimento do Ale lá, mais do que a minha visão aqui da televisão, foi a absoluta finalização do crédito que esse time todo tinha com a torcida, inclusive o técnico, né? E esse time foi perdendo esse crédito. Talvez agora o Lucas Moura, o Alan Franco, o Alisson um pouco, o resto, velho. O Caleri perdeu o crédito porque nunca mais teve à disposição. O Luciano, mesmo fazendo outro gol bonito, fazendo mais um gol, perde o crédito por causa desse final de temporada. Todos os outros titulares perdem o crédito no final da temporada e também se evidenciam, como disse o Alê, as limitações gigantes que esse elenco tem. E a questão da lateral esquerda é uma aberração para um clube como o São Paulo começar e terminar o ano com o mesmo problema, né? E hoje a questão do Patrick ser o especialista em entrar e fazer a partida péssima que fez, se ele jogasse talvez com o titular contra o Grêmio, ele talvez terminasse a carreira dele, é apenas mais um ingrediente nisso. O elenco do São Paulo, o time do São Paulo, ele só é digno quando ele joga no máximo. E ele não joga no máximo há muito tempo. E é digno só, ele não é bom. Ele é razoável, né? E essa é a grande preocupação para o ano que vem. O time do São Paulo, em tese, não vai ser melhor. Dá para fazer mais com esse elenco? Dá para fazer diferente? Essas são perguntas que eu faria para o Zubeldia, que foi entrevistado agora na ESPN, foi para a Globo, agora vai falar um pouco, mais do que nas coletivas, porque o ano começa de uma forma para o São Paulo muito alvissareira, era campeão da Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, quebrou o tabu da Itaquera, investia no time, fez uma janela e termina com o time numa colocação ok do brasileiro, classificado para a fase de grupos, mas jogando mal e com perspectivas ruins, né? E acho que essa questão do término de crédito, e parabéns aos 31 mil pessoas que foram ao campo, né, de fato, mesmo com esse cenário, esse é o cenário que preocupa para o ano que vem, do dentro de campo. Do fora de campo a gente já sabe que a gente está muito mais preocupado. É o FDIC, é não ter investimento, dívida para lá, dívida para cá. Então, a questão do crédito que esse time ainda tinha com o torcedor, acho que foi evaporado nessa noite por uma série de decisões erradas. E, particularmente, sobre o jogo, eu vou falar de um cara que eu defendi no domingo passado e acho que ele deve permanecer, que ele é um líder positivo, mas, assim, a quantidade de erros capitais do Luiz Gustavo em derrotas do São Paulo nesse ano é uma coisa inacreditável. O quanto ele jogou bem, ele errou em momento crucial. Ele errou contra o Botafogo, ele errou contra o Cuiabá, ele errou em praticamente todas as derrotas do São Paulo, erros individuais de um volante que joga à frente. E hoje o São Paulo perdeu muito por conta do Luiz Gustavo, né? Talvez não saísse do empate, mas a derrota tá na conta dele de novo. Mano, não dá. Se ficar fazendo isso, vai, mano, terminou de jogar a torcida contra o moleque. Mano, a leitura de jogo dele é o que mais me assusta. O feeling dele, assim, ó, a relação, o que pode acontecer, o que eu vou fazer, planejamento, mano, dá desespero.
chega a dar desespero, velho. Na moral. Não tem. Os caras tá falando, mano. O papo reto, na moral. Eu fico surpreso passar a ver aqueles parça que colava no Twitter. Um monte deles que me xingou, até uma lista dos que me xingaram. Cadê os 6? Defende aí agora, pô. Cadê os fera? Não era eu o corneteiro? Cadê? Foi um jogo bem ruim, né? De novo do São Paulo, em sequência. Eu até tenho dito nas últimas semanas, quando perguntado sobre a questão do Zubeldia e a manutenção ou não do trabalho, eu tenho dito que eu não tenho ainda uma total certeza sobre isso, né? Se deve ficar, se deve ser demitido. De verdade, eu tenho dúvida. E muitas vezes, quando a gente tem... Muitas vezes as pessoas esperam respostas, né? Que a gente vem aqui e tenha uma opinião formada e já fundamentada sobre um tema. E muitas vezes a gente tem dúvidas. E eu, sinceramente, tenho dúvidas nesse caso. Porque, de um lado, você tem argumentos que, obviamente, podem sustentar esse trabalho, no sentido de que o São Paulo fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vaga Libertadores e tal, e, assim como tem argumentos que vão contra o trabalho do Zubeldia, né? Assim, aparentemente, para mim, como alguém que avalia o futebol, o trabalho me parece ter chegado a um teto e eu, nas últimas jornadas, tenho tido um pouco de dificuldade de enxergar para onde esse time vai melhorar, como ele pode melhorar pensando na próxima temporada, por onde o São Paulo vai evoluir, como isso pode acontecer no próximo ano. Eu tenho tido muita dificuldade em olhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, de forma racional, eu acho que a gente também precisa entender que nesse momento da temporada, sem um objetivo, né, muito claro, ou sem nenhum objetivo, já que o time já estava classificado para a Libertadores, é difícil também esperar que o time vai apresentar algo de muito novo, né? Então, por esse lado, você tem o benefício da dúvida. Por isso que eu digo que não tenho ainda uma opinião 100% formada. Eu tenho a sensação de que o trabalho está estagnado e de que daqui para frente ele não vai andar mais, porque também não chegarão novas peças. Então, o que a gente viu é o que a gente viu com esse time, e o que a gente vai ver na próxima temporada provavelmente será igual. Para muitos, né, a solução é fazer a troca. E a gente respeita, obviamente, todas as opiniões aqui, todas aquelas que são educadas. Sempre tem aqueles que são um pouco mais mal educados. Mas a questão não é só essa, né? Ela não acaba aí, né, Senna? Beleza, vamos trocar, vamos mandar embora. Eu não discordo 100% dessa decisão se ela fosse tomada. Acabou o Campeonato Brasileiro no domingo que vem, a diretoria se reúne e decide que vai trocar o treinador. Eu não discordaria dessa troca. Só que aí quem virá? Que treinador vai trazer? Com qual perfil? Que tipo de trabalho vai ser executado a partir daí? Eu acho que essas são as questões. Pessoal, dá pra fazer alguma coisa diferente com esse time? Com esse elenco, não. Ainda mais se vier do Zubeldia que não muda esse esquema tático. A gente espera que ano que vem ele tenha algumas outras sacadas, senão vai ficar meio complicado, né? Mas era previsível o que aconteceu, né? Se você fosse com a equipe titular, era um momento para você ter testado os jogadores, perdeu-se o momento, e ainda toma uma vaia no final do jogo. Quer dizer, realmente um feeling. Faltou feeling, né, Zubeldia? Faltou feeling. Quer dizer, gestão e todos os envolvidos, né? É uma oportunidade aí pra você testar jogadores e que acaba aí manchando um pouquinho, né? Manchando pela forma como foi. Jogo muito abaixo de todos. E o comentário do Arnaldo sobre o Luiz Gustavo é perfeito, cara. O cara joga bem a maioria das partidas, mas quando você lembra de derrotas do São Paulo, você lembra de erros crassos do Luiz Gustavo. E como é que vai ser ano que vem? Né? Com um esquema aqui. Se o volante errar, meu amigo, o cara tá praticamente cara pro gol. Aí a defesa e pimba, né? Normalmente é gol. Então é isso. Decepcionante, frustrante. Foi um lixo, como o próprio Arnaldo falou. Mas no momento que você vê a escalação, tava na cara que aconteceu isso, né? E aí você tem a saída de campo meio que mostrando caminhos, né? O Luciano falando, eu não sei se fico. Cara, pra mim também, se você falar que o Zubeldia chegou no teto, o Luciano pra mim já chegou no teto há muito tempo, acho que já foi, já deu. Acho que novos áreas pra ambos nesse relacionamento aí seria bom, São Paulo e Luciano. Não sei sua opinião, deixe nos comentários, mas não é por causa da derrota, não, até porque ele fez o gol, mas nesse esquema que o Zubeldia quer, o Luciano não dá, cara, de 10. Mas faz gol, de vez em quando faz gol, mas ele fica apagado a maior parte do jogo, entendeu? E aí, realmente, quando a bola chega redonda, ele bota pra dentro. Redonda. Que também perde gol pra burro, né? Vamos ser sinceros.
Então é isso. E aí você vai falar de outros jogadores. Caleri, acabou o Libertadores, morreu, né? Então, o que mais? A própria Arboleda também, né? Uma caída técnica. Você tem uns caras ali segurando o ano, que é o Alan Franco, que é o Lucas. E aí você pode colocar o Alisson, que voltou agora de lesão. Mas de resto, meu amigo. E aí a gente vai terminar o ano de 2024 como 2023, né? Sem laterais. E aí o Zubeldia foi bem claro aí nisso. Eu gostei na coletiva, que na verdade foi a melhor coisa do jogo. Foi como sempre, ultimamente tem sido a coletiva do Zubeldia, né? Ele tem uma noção do que ele precisa. Ele precisa de 5 jogadores no mínimo, porque os outros times vão vir com poderio financeiro, com muitas contratações, e desse jeito que tá, não vai dar. Vai ser um ano muito difícil, até porque a gente sabe que os 6 primeiros meses, caso dê tudo certo com esse fundo de investimento, vai ser arrochando, né? E, bem, São Paulo precisa vender para você poder comprar. Quer dizer, sai o Luciano, mas aí tem que entrar alguém no lugar, mas tem dinheiro para isso? Então tem todas as questões. E aí, nesse bololô todo, você vai no site da ESPN pelo Eduardo Afonso e tem lá a informação que o São Paulo está em negociações com o Oscar. Sim, meus amigos, aquele traíra que saiu do São Paulo para ir pro Inter. Você aceitaria o Oscar no São Paulo? Deixa a questão para vocês aí também. Bota um comentáriozinho aí, o que vocês acham. Cara, tem tido destaque na China, tá fazendo uma última boa temporada dele, foi que não fica mais, 33 anos aí. Bons números. São Paulo não tem um jogador desse nível. Agora vai ser um jogador também que não dá para a temporada inteira. Ela não vai aguentar. Mas em 33 não é tão velho. Não, mas é assim, temporada na China é uma coisa, temporada no Brasil é outra. Então assim, tem todas essas questões. Tem outra questão também, que é a saída dele do São Paulo muito conturbada. A quem não lembra, ele é o cara do 7-1 também, que tava lá. Se eu não me engano, foi ele que fez o gol do Brasil. Então assim, você tem esses poréns e o maior porém de todos, né? Qual vai ser o salário do Oscar, né? O Oscar, meu amigo, ele ganha uma bala na China. Se ele aceitar reduzir, e reduzir bem, ok. Né? Ele sabe, pelo menos no São Paulo, que ele vem pra jogar, vai achar 10 tranquilamente. Ainda mais se ele vier com a metade do que ele jogou. Segundo Eduardo Afonso, as negociações já estiveram mais avançadas, mas parece que ele teve um problema familiar e ele deu uma esfriada. O Oscar, que já, a gente sabe, há poucos anos, ele vestia a camisa do Flamengo, estava se apresentando para o Flamengo e a negociação deu ruim. A gente sabe também que o Inter sempre teve interesse no jogador, porque ele saiu do São Paulo para o Inter e teve uma discussão com o Internacional e tudo mais. Vamos ficar de olho, né? Mas você trazer o Oscar, trazer o Inter, realmente você melhora tecnicamente a equipe. Agora, o que a gente escuta a gente tem que reduzir a folha salarial. Vai vir 2 caras desses que assim, não vai chegar para ganhar menos de R$1 milhão. Entendeu? Então, você tem que enxugar bem o elenco para você trazer peças assim. E outra, você mata a lateral esquerdo, ok, você tem um camisa 10, ok, você precisa de atacante, você precisa de um lateral direito. Cara, viver de Igor Vinícius é complicado. Eu brinco que eu vi o Cafu. Tudo bem, o Cafu tinha lá suas limitações, mas o cara treinou com o Tele, treinou, era super decisivo e assim, não se compara. É que o Cafu foi evoluindo de maneira sensacional na carreira, né? Mas no São Paulo, quem lembra dele no começo, ele ainda tinha alguns erros, né? Mas o Tele foi lá treinando, o cara virou o que ele virou, passando por Palmeiras, Roma, Milan, seleção brasileira, né? Pode não ser o melhor lateral direito do mundo, mas tu botava lá, o cara, você confiava, né? E o Igor Vinícius, pelo amor de Deus, só brinca. Resumindo aqui, não quis fazer uma comparação, né? Mas me lembra o Cafu, eu lembro muito no início que tinha aqueles erros de cruzamento, que o Tele Santana ficava maluco no banco de reserva. O Igor Vinícius tem isso, né? Porque ele só erra, né? Então, já são muitos anos do São Paulo. Ele conseguiu fazer 200 jogos pelo São Paulo, minha gente. Você vê. E aí tem essa questão, né? O São Paulo também não tem grana pra contratar, mas tem que ter criatividade, cara. Não é possível que não tenha ninguém melhor que o Igor Vinícius no mercado. Seja do Uruguai, Paraguai, Argentina, se não tiver no Brasil. Então, assim, são essas questões. Acho que a nível de defesa você não tem necessidade. A nível de volância, você vai perder lá o argentino que não joga, que eu esqueci até o nome, o Marcos Antônio também, porque em tese São Paulo tem que fazer a compra, o valor é bem alto. Tem a volta do Pablo Maia,
E outra coisa, vamos usar a base, né? Já que não tem tanto dinheiro, né? Agora, o Zubeldia tá correto. A gente quer ter ao menos um time pra brigar, né? Como o Arnaldo falou, se você joga de maneira digna, no seu máximo, o São Paulo compete dignamente, né? Mas não tem um elenco pra não jogar no máximo, né? São Paulo pra competir tem que jogar no máximo sempre. E essas últimas rodadas foi de desmobilização total. Por mim, depois de você ver resultados de Grêmio e Juventude, e sabendo que isso ia acontecer, cara, já dava férias para os titulares e deixava os reservas e base. Fazia uns testes. E aí, quem sabe, sair uma novidade. Perdeu tempo à toa. Agora o São Paulo vai para o Rio de Janeiro, né? O Botafogo precisa do empate. Empate ou vitória. O São Paulo, não, né? Vai juntar um catado e vai para lá, né? Porque a gente sabe que uma vitória do São Paulo pode dar o título pro Palmeiras. E é tudo que o torcedor do São Paulo não quer nesse final do ano, né? Apesar que eu tô um pouco me guichando do Palmeiras, mas é isso. Deixe seus comentários aí desse final de ano maravilhoso. O que vocês acham do São Paulo, do Oscar no São Paulo. E vamos ficar de olho. As novidades, notícias e tudo que tem a ver com o São Paulo Futebol Clube, que apesar de não ser um mercado recheado do São Paulo para 2025, o São Paulo vai ter que correr atrás aí de, no mínimo, como disse o Zubeldia, 5 reforços, apesar do São Paulo colocar aqui que é 3. Mas são reforços para entrar e vestir a camisa. Não é para compor o elenco. Compor o elenco tá cheio de cabeça de bagre. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores. Uma ótima sexta-feira a todos. Opa, me empolguei. Uma ótima quinta-feira a todos e valeu!